tá? Então, bom dia. Priscila, eu vou pedir, então, para você dar início aqui para o nosso estudo hoje, tá? Por favor. Parador, fala mentes de bondade e de amor, mas não se preocupe com os resultados futuros. Se não obteve o bem que você esperava, ou se o benefício não provocou a gratidão desejada, não se aborreça. Ajude e passe adiante. Lance as sementes ao solo e deixe que cresçam e frutifiquem segundo as possibilidades do terreno. Aguarde o tempo, mas por enquanto plante as sementes da bondade e do amor por onde quer que você passe. E na mensagem de hoje ele vem nos mostrando, né, o pastorinho vem falando que a gente tem que fazer o bem, fazer o que Jesus nos ensinou, independente de qual será o fruto, né, que o fruto vai crescer, vai depender da semente, né, que você está plantando, não importa. O importante é fazer o bem, que o bem sempre volta para a gente, né, foi a passagem de hoje, que Pastorino nos fala, e aí podemos seguir para a nossa prece inicial, né, para pedir aos benfeitores ajuda. Então, assim, fechamos os nossos olhos, agradecemos a Deus por essa oportunidade benfazeja, agradecemos aos espíritos benfeitores, a Jesus, nosso mestre querido, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, por esses momentos de paz, de estudo, de aprendizado, né, da doutrina de Jesus. Então, Senhor, te pedimos também que abençoe os nossos lares, que abençoe os nossos vizinhos, os nossos amigos e até mesmo aqueles que não gostam de nós, Senhor, porque eles também precisam de Ti. Abençoe as pessoas que se encontram nos hospitais, aquelas que estão doentes, não somente do corpo físico, Senhor, mas doentes do espírito, que eles possam ser abençoados também nesse instante. Abençoe aquelas pessoas que estão em situação de rua, abençoe os governantes, Senhor, para fazerem o melhor pela sua população. E assim também, Senhor, vamos te pedir que os médicos espirituais fluidifiquem as nossas águas, colocando lenitivo para o nosso corpo físico, espiritual e mental. Agradecemos esta oportunidade, Senhor, e te pedimos a permissão para iniciarmos mais um evangelho do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Pri. Pode iniciar. Aí vamos lá, aqui o evangelho de hoje é Mateus, né, 24. Vamos lá. De 13 a 14. Mateus 24, de 13 a 14. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muito virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão julgados por todas as nações por causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será, e este como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E aí, na pesquisa de hoje, mais uma vez eu busquei, e Mano, né, no livro Pão Nosso, de psicografia de Chico Xavier, em que o capítulo é o capítulo 36, que diz assim, até o fim, até ao fim. Aí o que ele cita do evangelho é, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus, né, Mateus 24, 13. E Emmanuel vem nos esclarecendo, que ele diz assim, aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize um término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo.
O evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Então, aqui ele vem falando da questão, que é uma finalidade que Jesus vem nos falando, que a gente tem que perceber, que a luta é uma luta diária, Jesus não falou que seria fácil, mas não é impossível, e a gente tem que alcançar o nosso objetivo, de fazermos o melhor sempre, de trabalharmos no bem, conforme a página inicial de Pastorino, todos os dias da nossa vida. E quando a gente fala dessa questão, hoje no meu evangelho um pouquinho mais cedo, a questão da sincronicidade, que eu vim estudar a questão da porta estreita, que é trabalhoso, que você tem que perseverar, você tem que trabalhar, porque as más paixões a gente faz tudo com muita facilidade por conta da nossa inferioridade. Então, é tudo muito automático. E trabalhar no bem é algo que a gente precisa praticar cada dia. A gente sabe que é difícil, mas a gente tem que perseverar e lembrar que Jesus nos deu o exemplo, E essa coisa do perseverar que você veio falando, tem a ver também com esse estudo que eu fiz aqui com o Pastorino, que ele faz uma abordagem totalmente diferente, tá? Mas que no final da história também vem falar essa coisa de que você vai conseguir cumprir o propósito da tua encarnação se você conseguir perseverar no bem. Mas ele vai colocar, como está colocado na leitura do Evangelho, essa coisa de irmão, se levantará contra o irmão, nação contra nação, com essa nossa luta interior aqui. Bom, mas acho que eu vou ler, porque fica mais fácil da gente entender e depois a gente comenta tudo. Vamos lá. Que sentido real está oculto sobre essas palavras enigmáticas? Assistimos ao trabalho da individualidade para fazer evoluir a personagem com seus veículos rebeldes, produtos do antissistema. Aí aqui eu vou esclarecer novamente o que ele chama de veículos da personalidade, como a gente falou em outro estudo, são o nosso intelecto, as nossas emoções, as nossas sensações, etc. A figuração do Cristo diante da multidão simboliza bem a individualidade, falando através da consciência para despertar a multidão de pequenos indivíduos. Representa esses pequenos indivíduos aqui, queria até melhor colocar esses pequenos elementos, que ele coloca o seguinte, que é o nosso intelecto falando através do nosso espírito, que é a individualidade, falando para toda essa multidão, ou seja, o nosso espírito fala para as nossas sensações, para a nossa inteligência, etc., através da nossa consciência. Isso aqui, eu acho que todo mundo já comprovou em algum momento da vida em que, quando a gente está para tomar uma grande decisão e, às vezes, fazer uma besteira, a consciência chega e diz, pensa bem, você não está certo e tudo mais. Ou seja, essa voz da consciência, na verdade, é a voz do nosso espírito, representados pelo governo central, que é o intelecto. E aí,
ele coloca isso, que entre esses veículos, pequenos veículos que a gente tem da nossa personalidade, o governo central seria exercido pela nossa inteligência, o nosso intelecto. Imbuído de todo o negativismo antagônico, o intelecto leva a personagem a rejeitar as palavras da verdade, que para ela, basicamente situada no polo oposto, soam falsas e absurdas. O espírito, aqui eu também vou parar para fazer um outro adendo, porque isso aqui me lembrou a coisa do intelecto que a gente vê quantas vezes o intelecto desenvolvido tem muita facilidade de negar o espírito, negar até mesmo a existência de Deus. A gente tem na história da ciência grandes cientistas com intelecto altamente desenvolvidos que até usaram muito do seu tempo e energia para tentar provar a inexistência de Deus. Então, ele está colocando isso. Quantas vezes o intelecto, para ele, soa tudo como absurdo o que a consciência, o que o espírito fala através da consciência. O espírito esforça-se por explicar, responde às dúvidas, esclarece os equívocos, todavia, nada satisfaz ao intelecto insaciável de noções de seu plano. Ou seja, essa coisa do intelecto, ele precisa da prova, ele precisa da prova científica de tudo para conseguir se satisfazer. Por isso, eu volto a falar sobre essa coisa que muitas vezes grandes cientistas se tornam ateus. Por causa disso, porque ele não se satisfaz, é o intelecto insaciável de noções do seu plano, onde vê tudo distorcido pela refração que a matéria confere à ideia espiritual, quando esta penetra em seu meio de densidade pesada. E aqui também ele vai falar basicamente a mesma coisa. Se eu não tenho provas, não consigo provar cientificamente, aquilo não existe. Simples assim. Quando verifica que não tem argumentos capazes para receber o que ouve, rebela-se definitivamente e interrompe qualquer ligação com o eu interno, voltando-se para as coisas exteriores. Supondo que a matéria, ou seja, as pedras do caminho, possam anular a força do espírito. Diante de tal atitude violenta e inconquistável, a individualidade esconde-se, isto é, volta-se a seu silêncio, abandona a si mesmo a personagem e sai do templo, ou seja, larga a personagem e passa a viver no grande todo, uno, sem deixar, contudo, de vivificar, sustentar a vida daquela criatura, mesmo que a rejeitou com violência. Aqui eu também vou parar para dar uma pequena explicação sobre isso. O que ele está dizendo aqui? Que quando esse intelecto é refratário às ideias espirituais, quando ele se coloca naquela posição de eu só aceito aquilo que a ciência pode provar, e faz isso de modo violento, a rejeitar toda a ideia de espiritualidade, esse nosso eu interior, esse nosso espírito, não é que ele abandona, o espírito não pode abandonar a carne, porque senão o corpo deixa de existir. Mas ele diz aqui que ele volta ao seu silêncio, mas não deixa de sustentar e vivificar aquele personagem, ou seja, aquele corpo. Mas vai se tornar um ser totalmente, digamos, refratário às verdades espirituais. Ele não vai levar em consideração, talvez até aquilo que essa consciência sussurre, esse espírito sussurre através da consciência. Vai tomar aquilo como fantasias do seu inconsciente, como ideias absurdas. E aí, o que ele está falando aqui? Que rejeitou com violência. Um dos casos, talvez, em que, temporária ou definitivamente, a individualidade pode desprender-se da personagem. Por não querer aceitar de modo algum o ensino, continuará sozinha a trajetória, tornando psíquica, mas não tendo espírito. E esse aqui, não tendo espírito, ele faz uma alusão a Judas 19. Aí eu fui até procurar esse Judas 19 e encontrei lá na Epístola de Judas, que é o que antecede o Apocalipse. E nessa epístola, eu vou até voltar um pouco antes do 19, tá? Eu vou ali primeiro do 17 em diante, que diz o seguinte, que é a profecia apostólica, as exortações. 17 diz: Vós, porém, amados,
lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. 18. Os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. E o 19, que ele se refere aqui, diz o seguinte: são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Então, essa referência aqui de não tem o espírito quer dizer basicamente isso. Esses intelectos da nossa personalidade transitória que rejeitam totalmente as sugestões do próprio espírito, ou seja, as sugestões da própria consciência, e acabam abraçando apenas o que pode ser verificado pela ciência dentro do mundo do mundo da ciência, do mundo material. Então, o que não pode ser provado, eu vou voltar a citar novamente grandes cientistas que se devotaram a vida mesmo a provar que Deus não existe, porque acha absurda a ideia de Deus, que aquilo não pode ser comprovado cientificamente. E outra coisa que eu achei também bastante notável aqui, que eu preciso ressaltar, ele coloca tornando-se psíquica. E aqui eu vou fazer uma alusão a quantas vezes, e a gente vê muito isso acontecer, espíritos encarnados que se rebelam tanto a sua própria consciência profunda, ou seja, a fala do seu próprio espírito, as ideias espirituais, que acabam entrando numa situação de vulnerabilidade espiritual e acabam entrando no campo das doenças mentais que não são de nascença, são as adquiridas durante a vida. E aí a gente coloca, se tornam psíquicas, por quê? Ali naquele 19 da Epístola de Judas, porque eles acabam perdendo o espírito. E perdendo no sentido que, durante o caminho, eles abdicaram ou rejeitaram, como ele estava falando lá na frente, rejeitaram violentamente essa voz do eu profundo que nos chega através da consciência e acabam optando por dar vazão a outros chamamentos da vida material que muitas vezes são extremamente tóxicos para o próprio espírito. Então, vamos embora, gente. É isso aqui que o que ele falou, o que o Pastorino nos trouxe aqui. O que vocês acham disso? Porque, por exemplo, o que eu entendo é isso. Ele colocou essa coisa do nosso evangelho de hoje, que irmão se levantará contra irmão, ele fez uma alusão à nossa própria existência individual, quando o nosso corpo físico, a nossa personalidade, esses elementos da nossa personalidade, como o nosso intelecto, nossas sensações, nossos sentimentos, podem se voltar, sim, contra o nosso espírito, contra porque a gente é um espírito vivendo uma experiência na carne. E a gente não pode permitir que seja o contrário, que seja uma experiência na carne que, por acaso, tem um espírito vivificando. Então, ele coloca essa luta, que a gente não pode permitir que a nossa personagem transitória de Kátia, Mercedes, Príscila e Cristina arrastem o nosso espírito para uma experiência unicamente material. Não é o contrário. O nosso espírito que tem que tentar vencer essa guerra e fazer com que a nossa personagem entenda que o que se passa na carne tem que servir como aprendizado e evolução para o espírito. Foi isso que eu entendi. O que vocês acham? Por favor, Príscila, Mercedes, Cátia. Mercedes, você está sem som. Abre o seu microfone, por favor. Cheguei atrasada, desculpem, mas eu, por enquanto, não acho nada. Kátia vai falar? Bom, eu estava escutando o André Trigueiro, né, agora, né, falando no Papo das 9, ele estava dizendo, né, justamente sobre isso, né, que infelizmente, né, a nossa evolução ela é individual, né? Nós somos sozinhos, entre aspas, né? Nós somos sozinhos para podermos evoluirmos, né?
Então, nós temos que corrigir as nossas falhas, nós temos que corrigir a nós mesmos a todo momento, né? Para não cair nos erros. E eu achei engraçado, porque eu me lembrei de um amigo, que era até lá da Mário Campos, né? Que me dava carona até o... Ai, meu Deus. Me dava carona. Aí ele disse que tinha muito medo de casar-se de novo, porque por causa dos erros. Aí eu falei assim, mas por que por causa dos erros? Não, eu não vou cometer os mesmos erros que eu cometi com a minha esposa. Eu irei cometer outros erros, né? E isso eu nunca mais esqueci, porque é uma verdade, né? Você aprende com os erros, sim, mas de repente aparecem outros erros, né? E aí fica difícil, porque temos que procurar corrigir esses erros para podermos evoluirmos, né? Para poder é, nos tornarmos cada vez melhor, cada vez mais pacientes, né? Porque o mundo está realmente precisando de seres com amor, com paciência, né? Com desapego, né? Ele também estava falando do desapego que a gente tem que ter à matéria, né? Então, eu achei isso muito legal e tem a ver com o nosso estudo de hoje, né? A individualidade, como a gente, como a gente deve se burilar, né? Para não cometer os erros de antes, cometendo novos erros, corrigindo esses novos erros e assim por diante, até o nosso desencarne, né? O que é uma coisa bem difícil, porque eu acho que o nosso grande inimigo, né? Antes eu estava conversando com a Cris, achando que o nosso grande inimigo somos nós mesmos, né? Então, fica realmente muito difícil, e estudar sempre, né? Estudar para que nós possamos nos melhorar cada dia mais, né? É isso que eu gosto. Obrigado, Kátia. Priscila? Nada. Obrigada a você. Quando a Kátia fala dessa questão, né, que os nossos inimigos somos nós mesmos, vem remetendo essa questão da nossa luta interior a cada dia, né, por conta dos nossos defeitos, por conta das nossas imperfeições. E quando o Pastorino vem falando da questão do intelecto com a consciência, a gente até lembra da relação, né, porque tem muitas pessoas que têm um intelecto muito avançado, mas não têm a questão moral, né? Quando você fala dos cientistas, né, você vai comentando dos cientistas que querem provar a inexistência de Deus, eles têm lá uma questão intelectual muito grande, mas querem dizer que Deus não existe porque eles não conseguem uma prova, não conseguem algo concreto, né? Não tem lá Com certeza. prova científica. É a questão da da materialidade presente neles, né? A questão material, a preocupação com o material e não a preocupação com o espiritual. E quando Judas comenta que tem espírito, acho que a gente pode levar para a questão de que está tão inferior que ele acaba considerando, né, que não é que não tem espírito. A gente sabe que todos nós temos um espírito, mas ele está tão animalizado que está meio que escondido, ou vamos pensar num dia nublado, né? O sol está ali, mas tem tantas nuvens que o sol não consegue aparecer. Eu acho que essa é a ideia. Sim, da negação do espírito, né? Esse não tem espírito vem de conta do que o Pastorino falou, de que o espírito se ausenta quando ele é violentamente combatido. Se ausentar, ele não pode se ausentar, senão a pessoa morre. Não, por isso, até hoje, não se conseguiu criar órgãos humanos em laboratório, porque a gente sabe que precisa do espírito em si para vivificar aquilo. Mas não ter espírito aí é no sentido de que ele nega tanto esse espírito que esse espírito vai silenciar-se, né? Porque ele não pode mais ser ouvido. Concorda? Concorda, Pri? Em si, né, você não consegue dar voz porque ele está ali escondido, vamos dizer assim, né? Ele não sumiu, ele está escondido. Não sei se é a palavra correta. Talvez recolhido, né?
Ele se recolhe, como ele diz ali, se recolhe Porque tem até um ditadozinho que eu acho maravilhoso, que ele diz o seguinte, que a consciência é uma senhora tão bem educada que ela só fala com quem quer ouvi-la, sabe? Eu achei isso aqui fantástico. Realmente, se a pessoa não quer ouvir a própria consciência, é como se ela nem falasse mais. Aí a gente já vai para o nível assim, até da criminalidade, porque é impossível que um cara que está prestes a cometer um crime, a consciência não diga para ele, meu querido, isso é errado, filho. Você não pode fazer isso porque você vai prejudicar alguém. Mas aí é o que esse ditado diz, a consciência é tão bem do cara que só fala quem quer ouvi-la. Porque quem está imbuído da maldade de cometer um crime, prejudicar o outro, simplesmente não vai ouvir de jeito nenhum, ou aquela consciência já está tão silenciada, tão violentamente silenciada, que ela já não fala mais. Tem outra coisa falando ali. Tem os próprios vícios, a própria sensualidade, a própria cupidez, a própria ganância, ou seja, tem os próprios defeitos falando no lugar em que a consciência deveria falar. O que é muito triste, mas... E aí vamos tentar terminar com a mensagem de esperança, de que no final da história está lá Jesus, Maria, Deus, todo mundo de braços abertos, esperando que todos possam decidir voltar-se ao bem, voltar a ouvir a própria consciência, voltar a ouvir essa voz de amor de todas essas entidades através da própria consciência. Porque assim seja. A errar, todos nós erramos se nós estamos aqui vivendo um planeta num momento tão difícil, é porque nós não somos anjinhos, é porque a nossa dívida é muito grande e nós, graças a Deus, resolvemos em algum momento lá atrás ouvir a nossa consciência e mudar de rumo, e isso qualquer ser humano, tudo que é vivo pode mudar de rumo a qualquer momento, que vai ser sempre aquela história da ovelha perdida, que o bom pastor larga o rebanho inteiro e vai lá buscar a ovelha perdida, porque toda criatura de Deus é igualmente importante para ele, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu vou pedir para a Pri fazer o encerramento. Não? Então, minha querida, eu já deu aqui a marca do menos de 10 minutos, eu vou pedir para você fazer, você ou a Mercedes ou a Cátia, quem quiser fazer a oração de encerramento, para a gente fazer a escolha do próximo estudo. Pode ser, por favor? Você foi escolhida, Pri. Então, vamos mais uma vez, né, fechar os nossos olhos, agradecer a Deus essa oportunidade benfazeja, né, que possamos lutar com as nossas imperfeições, lembrando sempre de Jesus, lembrando sempre dessa questão, né, que ele toma conta do rebanho, ele toma conta de cada um de nós com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho, lembrando que todos nós somos muito importantes, né? E agradecendo por todo esse amor, por toda essa misericórdia, Senhor. Então, que essas bênçãos que foram derramadas até nós possam se espalhar em cada ponto do planeta, em cada irmão que se sinta abandonado, que acha que Deus não cuida dele, né? Que ele possa se sentir amparado nesse instante, que ele possa se sentir amado e que ele possa também se sentir acolhido. Agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos e que possamos, ao longo do dia, ao longo da semana, praticarmos o que está sendo ensinado, né? Porque o intelecto está aprendendo um pouquinho, mas a gente tem que trabalhar a nossa questão moral a cada dia, né? Plantar a sementinha do bem, plantar a sementinha do amor, porque ela vai florescer, não importa o tempo, né? E somos gratos por isso e pedimos a permissão a toda a falange espiritual e principalmente a Deus para finalizarmos mais esse evangelho abençoado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigada, Pri. Então, alguém está com uma Bíblia aí física aí? Eu perguntar, né? Porque vocês nunca estão com a Bíblia física, só eu. Eu tô.
Quando chegar o Natal, eu vou sair distribuindo Bíblia para todo mundo. Eu Vou dar uma... Você está à mão Eu ou você tô. está indo buscar, Kátia? Não, Tá à já está mão? aqui. Então, abre aí e escolhe Evangelhaísmo aí para a gente para a semana que vem. Pode ser Testemunho de João Batista, Evangelho segundo São João. Olha só, vai para os evangelistas mesmo. João, Marcos, Tiago. Quem é? Diz para mim, isso Então, aí é de João. é de João. João o quê? Evangelho segundo São João. João. 19, Ah, 19 até o 16. mas qual é o Pode ser? capítulo? Capítulo 19, versículos de tanto a tanto. Capítulo 1. Perdão, Capítulo capítulo 1, de 16 a 19. versículo 19 ao 16. Isso. Vê se está bom. É 9 a 16 ou é 16 a 19? Porque nunca anda para trás, Não, cara. 19 e ele está para trás mesmo. Que Bíblia é essa? Não, eu tô errando em alguma coisa aqui. Peraí. 20, 21, 22. Perdão, Cris, perdão. Ah, De 19 a 28, perdão. João 1, 19 a 28. É isso? Isso, Deixa eu ver aqui, vou isso, conferir aqui. João 1, 19 a 28. Isso, João Batista repete o seu testemunho, é isso, né? isso. Show. João 1 diz, obrigado, Kátia. Tá bom esse? Ótimo. Semana que vem, então, esse é o nosso tema de estudos, tá? A gente ainda tem alguns minutinhos. Alguém quer deixar uma palavra final? Muito obrigada. Cada dia eu estou aprendendo mais com vocês. Eu A só tenho gente a não. agradecer. A gente não. Você está aprendendo com o Evangelho, como a gente está também, né? Não, com vocês, com Está aprendendo vocês. com o Agora pastorinho, eu estou me com o Emmanuel. policiando. Eu estou me policiando até para falar palavrão. Eu fico batendo na Bom, boca, não posso falar, não posso falar. bom. Bom, não castiga a boca, não. Abençoa a língua. Deixa muito na boca, não. Só segura. Mas uma coisa também importante, a gente tem que pensar isso, Kátia. A gente tem o nosso ritmo de evolução. Não adianta também a gente bater na boca, no sentido de forçar alguma coisa. E a gente tem que saber, antes de mais nada, a tal da caridade começa em casa. A gente tem que saber se perdoar, não se cobrar demais. Sabemos que somos perfectíveis, mas estamos muito, muito, muito distante da perfeição. E o que importa é que porque não adianta nada você nunca falar um palavrão, só ter uma linguagem rebuscada, bonita, e o coração faltar a caridade. Então, é melhor você falar seu palavrão e continuar fazendo a caridade do que o contrário, porque Deus sabe toda a intenção do nosso coração, tá? E, como a gente fala aqui, Ele é misericordioso, e Ele sabe que a gente tem o nosso tempo, mas que a gente vai chegar lá como Miguel chegou, como Rafael chegou, como todos os arcanjos chegaram lá, a gente chega, só que no nosso ritmozinho. Ninguém está com pressa. Como eu brinco sempre, não matamos ninguém, não roubamos ninguém, já estamos num baita lucro, né, gente? E a gente está tentando fazer uma existência que a gente não quer mais prejudicar, a gente não tem prazer, a gente não tem intenção de prejudicar ninguém. A gente magoa, sim, é claro, porque somos imperfeitos, mas